Há mais de um mês, alguns deputados e senadores estão defendendo o adiamento das eleições municipais e o uso dos recursos do fundo eleitoral no valor de 2 bilhões de reais nas ações de combate ao coronavírus. Claro, há uma forte oposição entre muitos deputados federais e senadores para que seja antecipado, nesse momento, o debate sobre mudanças do calendário eleitoral e, principalmente, na redefinição dos rumos do dinheiro do fundo eleitoral. Jornalista Beto Almeida, fique atento. Com o avanço dos casos de coronavírus no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já admitiu que em maio abre a discussão sobre uma possível alteração da data da eleição. É bom que fique claro, Beto. Entre os ministros do TSE, há uma rejeição forte à ideia de prorrogação de mandatos. Entre a movimentação na Câmara e no Senado, com PECs, propostas de emenda à Constituição, que propõem a alteração da data da eleição e a porta aberta pelo TSE para esse assunto entrar na pauta de discussão do TSE no mês de maio, uma canetada nessa terça-feira jogou mais combustível nessa fogueira. O juiz federal Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou que os repasses da União para o fundo eleitoral e para o fundo partidário sejam bloqueados e os recursos usados para combater a pandemia de coronavírus são pelo menos 3 bilhões de reais, recursos do contribuinte que compõem o fundo partidário e o fundo eleitoral. Jornalista Beto Almeida, a decisão naturalmente vai ser contestada por dirigentes de partidos, lideranças de bancadas na Câmara e no Senado, mas há, nessa medida, uma iniciativa que gera uma verdadeira saia justa no meio político e partidário. Por que não dizer, Beto Almeida, um certo constrangimento, porque impõe aos defensores do uso do dinheiro do fundo eleitoral na campanha deste ano a decisão de contestar essa medida da Justiça Federal de Brasília, diante de tanta ansiedade dos brasileiros, dos cearenses, para que mais dinheiro seja jogado nas ações de combate à pandemia. Repito, Beto Almeida, decisão judicial que gera saia justa no meio político. Dizendo a palavra é certa, é essa mesmo. Gera sim uma saia justa, gera um constrangimento para os presidentes e os dirigentes de partidos políticos, porque inclusive, Zenon, na segunda-feira eles estão se mobilizando, viu? Se mobilizando contra o uso do fundo eleitoral em ações na saúde. Na segunda-feira, nada menos do que dirigentes de 9 partidos políticos fizeram uma reunião por videoconferência. Nessa reunião, Zenon, eles fecharam um pacto. Esse pacto é de apoio aos presidentes da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que eles sejam firmes e não cedam a propostas de destinar o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. E aí, com essa decisão agora da Justiça Federal, aí, dessa decisão de Brasília, da Justiça Federal de Brasília, ficou agora o impasse, porque na realidade o magistrado aí, o Cata Preta aí, ele simplesmente colocou claramente, não tem como desviar deste assunto, mesmo considerando que a questão do dinheiro, né, para o fundo eleitoral é para manter a democracia, ter um viés com essa possibilidade. Ele disse que, na realidade, o aumento dos casos de coronavírus, a necessidade de mais verba para o combate à doença, ao vírus, e principalmente, Luzenor, para ajudar na questão dos que estão perdendo empregos, ele diz que isso se impõe à nova realidade e que está em discussão nesse momento é esse compromisso que ele considera que é muito mais cidadão. Naturalmente, esse assunto está hoje fervilhando na cabeça dos principais líderes partidários, dos políticos, do presidente da Câmara e do Senado, porque até na segunda-feira
o entendimento era esse. Eles querem que o Rodrigo e o Alcolumbre fechem ponto contra o uso do fundo eleitoral e partidário para essas ações do coronavírus. Isso, Zenô, vai dar ainda muito panos para as mangas, vai dar discussão, porque na realidade é o seguinte, a preocupação agora na cabeça dos políticos é uma: quem vai bancar a conta da campanha eleitoral? Se o dinheiro do fundo que foi aprovado no orçamento da União para 2020 era quem iria garantir, porque está proibido o uso, né, de financiamento de empresas, se é o fundo partidário usando recursos públicos, como fica agora? O que está muito claro, Zenô, aí pelo entendimento do magistrado, se não houver nenhum questionamento, se essa opinião não mudar, se não houver nenhuma ação no contrário, cada um vai ter que bancar a sua campanha. Só que os políticos dizem que numa situação como essa, quem tem mais dinheiro, quem é rico, quem tem um fundo aí de reserva, vai se sobrepor aos que não têm dinheiro. Seja como for, esse debate vai pegar fogo, Luciano.